Oi, gente, tudo bem? Então, estamos aqui dando continuidade, né, nossa leitura da palavra. Hoje nós vamos ler, então, Gênesis 36, né? Gênesis 36 é um capítulo bem curtinho, onde fala basicamente ali os descendentes, quem são os descendentes de Esaú, o irmão de Jacó, né? Então, de Jacó saiu o povo de Israel e Esaú, o irmão dele, saiu um povo que são os Edonitas, né? Esaú ficou em um território de Canaã e colocou o nome desse território de Edom. Então, por isso, todo o povo, né, daquele lugar ali, os descendentes de Esaú, se tornaram os Edonitas, tá? Esse povo, ele foi inimigo de Israel, né? Não porque Israel quis, mas porque realmente Edom tinha uma mágoa, uma rixa muito grande com Israel, né? Então nós vamos ver aí durante toda a Bíblia várias passagens falando sobre esse povo e as lutas aí, né, que tiveram entre os dois, tá? Nós temos também algumas partes aí, os juízos de Deus, a condenação de Deus, né, sobre esse povo de Edom. Eu vou ler algumas coisas aqui, não vou ler hoje exatamente o capítulo 36, porque ele fala somente mesmo, ali descreve, né, o filho do filho do filho, né, então vai falando somente os descendentes ali de Esaú. Vocês podem dar uma lidinha, mas eu quero ler para vocês no restante da Bíblia, alguns trechos que falam sobre esse povo, para vocês identificarem mais ou menos quem eles eram, tá? Por exemplo, lá em Números, no capítulo 20, a partir do versículo 14, nós temos ali quando Moisés tira o povo de Israel do Egito, né, onde eles eram escravos, onde eles foram escravos durante 400 anos, leva eles para o deserto e eles estão ali durante 40 anos, então eles vão ficar ali peregrinando no deserto até chegar na terra prometida, né, que é Canaã. Nesse meio tempo aí, nesse período em que eles estão caminhando pelo deserto, vai chegar um momento em que eles vão precisar passar pelo meio ali, né, onde era a terra dos Edonitas, né, então dos descendentes de Esaú. E Moisés então manda alguns mensageiros falarem, né, com o rei na época desse povo, no rei de Edom, e ele diz assim, lá a partir do versículo 14, em Números capítulo 20, diz assim, ó: da cidade de Cádiz, Moisés enviou alguns mensageiros que foram dizer ao rei de Edom o seguinte: essa mensagem é dos seus parentes, as tribos de Israel. O Senhor conhece todas as dificuldades que temos tido e sabe como os nossos antepassados foram para o Egito, onde vivemos muitos anos. Os egípcios maltrataram os nossos antepassados e a nós, e por isso pedimos a Deus, o Senhor, que nos socorresse. Ele ouviu o nosso pedido e mandou um anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos na cidade de Cádiz, na fronteira do seu país. Por favor, deixe-nos passar pela sua terra. Nós e o nosso gado não sairemos da estrada, nem entraremos nos campos ou nas plantações de uvas de vocês. E não beberemos as águas dos poços enquanto estivermos no seu país. Ficaremos somente na estrada principal. Porém, o rei de Edom respondeu: nós não vamos deixar que vocês passem pelo nosso país. Se tentarem fazer isso, marcharemos contra vocês e atacaremos. Então o povo de Israel disse: ficaremos na estrada principal, e se nós ou os nossos animais beberem água de vocês, nós pagaremos pelo preço dela. Somente queremos passar a pé. Mas o rei de Edom respondeu: não, vocês não passarão. Aí os edonitas vieram com um exército poderoso para atacar o povo de Israel. Assim, os edonitas não deixaram os israelitas passarem pelo seu país. E por isso os israelitas tiveram que dar uma volta por um longo caminho. Então, a gente vê ali, né, lá, a gente recém leu lá em Gênesis, né, nos capítulos ali 34, 35, né, quando Jacó sai da casa de Labão, ele foge da casa de Labão, ele encontra o irmão, né, reencontra o irmão Esaú, e eles fazem as pazes ali, né, ele pede perdão, o Esaú perdoa, e eles ali acabam tendo um relacionamento meio que pacificado, né. Mas isso não continuou nos descendentes deles, né? Os descendentes
foram vindos e essa rixa continuou, essa amargura, essa mágoa no coração do povo de Edom, os edonitas, continuou, né? Então, por isso, acontecia isso aí. Aqui, então, os edonitas não deixaram o povo passar pela terra deles, né? Nem eles pedindo ali, por favor, a gente só quer passar, só quer atravessar, nós não vamos atrapalhar em nada, não vamos mexer em nada. Eles não deixaram. Depois nós temos lá também uma outra parte que fala dos edonitas, lá em Deuteronômio, capítulo 2, a partir do versículo 4, diz assim, ó: E Deus ordenou que lhe dissesse: vocês vão passar pelo país de Edom, que é dos seus parentes e descendentes de Esaú. Eles ficarão com medo de vocês. Só que aí passa bastante tempo, né? Passa bastante tempo do ocorrido anteriormente, que eu acabei de contar, né? Que o rei de Edom ali não deixou eles passarem. E aí, em um novo momento, Moisés vai dizer para eles, em um momento mais para frente, né? Eles vão ter que passar pela terra de Edom novamente. E aí o cenário já muda. Nesse momento, algo aconteceu que os edonitas ficaram com medo do povo de Israel. E Deus orienta assim, ó: vocês vão passar pelo povo de Edom, que é dos seus parentes, os descendentes de Esaú. Eles ficarão com medo de vocês, mas tomem cuidado para não provocarem uma luta com eles. Então aqui Deus dizendo, ó, tomem cuidado, não provoquem, né? Eles são seus parentes, a gente não quer guerra, a gente quer paz com os edonitas, né? As terras, quem deu as terras aqui, Deus fala, né? Eu não darei nenhum pedacinho da terra deles para vocês, pois foi aos descendentes de Esaú que eu dei o território de Edom. Então dizendo para eles, ó, não guerreiem com eles, porque quem deu a terra para eles fui eu, e eu não quero guerra nesse momento com o povo de Edom. Então, assim eles passaram ali, né, pela terra de Edom, não fizeram guerra e obedeceram ali ao Senhor, né. Depois nós temos lá no livro de Jeremias, no capítulo 49, a partir do versículo 18, fala assim também referente ao povo dos descendentes de Esaú. Acontecerá em Edom o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, quando foram destruídas junto com as cidades vizinhas. Ninguém viverá mais lá, nem mesmo por pouco tempo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Por que ele diz isso? Por causa de todas essas vezes, né, em que os edonitas prejudicaram aí o povo de Israel. Nessa primeira vez, onde eles não deixaram, né, o Moisés passar. Depois teve outra vez também, em que os edonitas se juntaram com os povos inimigos de Judá, atacaram Judá, eles massacraram o povo de Israel, sabe? Trataram mal, né? Guerrearam, se juntaram aos inimigos ali, né? Então, Deus ficou com uma ira, né? Se revoltou aí com essa atitude de Edom, porque ele sempre pediu para que Israel tratasse bem, né? Esse povo aí, os que seriam os parentes, né? De Israel, e mesmo assim, os edonitas sempre tentando ali prejudicar Israel. Então, por isso que Deus fala, né, que a cidade de Edom, ela vai ser destruída pela mão do Senhor, né, assim como foi Sodoma e Gomorra, e ela compara o pecado dos edonitas com o pecado de Sodoma e Gomorra, para ver como não era assim, né, um povo muito acessível, nada amigável, né? Eles eram, assim, um povo bem complicadinho. Lá em Obadias, é um livro bem pequenininho que nós temos na Palavra de Deus, e também fala, mas Obadias praticamente fala sobre o povo de Edom, e depois fala também sobre as promessas messiânicas, né? Mas é um livro bem pequenininho, e eu vou ler um pedacinho aqui para vocês. Tá lá no livro de Obadias, no capítulo... Só tem um capítulo. Então, no versículo 10, a partir do versículo 10, tá? A culpa de Edom diz assim, ó: o Senhor diz ao povo de Edom: vocês maltrataram e mataram os seus irmãos, os descendentes de Jacó. Por isso vocês serão destruídos, e a desgraça os acompanhará para sempre. Quando o inimigo derrubou os portões de Jerusalém, entrou na cidade e tirou todas as coisas de valor, vocês não se importaram com isso. Quando aqueles estrangeiros tiraram a sorte para ver quem ficava com as riquezas, vocês ficaram
vocês fizeram a mesma coisa. Então aqui vai estar relatando, né, todas as coisas que Edom fez contra o povo de Israel e que desagradou aí bastante o coração do Senhor. E por isso, então, como Deus é justo, né, que eles escolheriam, então, aí as consequências das atitudes deles, né, contra os seus familiares aí, que seria o povo de Israel. Que no fim, a cidade de Edom, né, os edonitas foram realmente destruídos, assim como a cidade de Sodoma e Gomorra, tá? Isso realmente aconteceu, essa promessa do Senhor, né, essa profecia do Senhor realmente se cumpriu, e foram mortos, né, quase todas as pessoas dessa cidade, e alguns que sobraram, eles tiveram que fugir, né, de Edom, e eles se misturaram ali com o povo judeu, né? Eles se misturaram com esse povo, e mais tarde, lá na época de Jesus, um descendente dos povos de Edom, que seria o Antípano, o nome dele, ele é um edonita, né, um desses descendentes que sobraram aí, que restaram depois da destruição da cidade de Edom. Ele é o pai do Herodes o Grande. E Herodes o Grande foi aquele rei de Israel que mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos quando Jesus nasceu. Não sei se vocês já ouviram falar nessa história, né? Mas o Herodes o Grande, ele foi um homem terrível. Ele fez coisas horríveis, assim, fez muita maldade, né? Nós temos aí outros livros, né, a parte da Bíblia que conta, assim, livros históricos que contam como foi o reinado desse rei Herodes o Grande, e foi, assim, um reinado horrível. Ele matou a esposa, exilou uma esposa e um filho, matou a outra esposa e outros filhos, né? Tudo assim numa ganância, num medo de perder o reinado. Ele era terrível, esse homem. E ele, então, com medo também de perder aí o reinado, né, para Jesus, quando os magos ali vieram dizer, né, que havia nascido um bebê, que seria o rei de Israel. Então ele foi lá e mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Então, para ver, né, a descendência aí de Esaú ao nível que chegou, né? Deus mandou matar todas as pessoas lá da cidade de Edom, né? Deus destruiu aquela cidade ali, mas as poucas pessoas que sobraram daquela cidade ainda conseguiram chegar até a época de Jesus e ainda fazer muita maldade, né? Claro que tudo isso com a permissão de Deus, né? Porque Deus nada escapa, né, da autoridade, do poder do Senhor. Então tudo existe, né? Um porquê, mesmo que a gente não saiba o porquê de todas as coisas, porque a nossa visão é muito limitada. Deus sabe de tudo, né? Então algum motivo tinha, né? E tinha que ser esse homem, teria que ser esse descendente de Esaú, né? A chegar lá. E nessa época, então, quando Jesus nasceu, e estar naquele lugar, ocupando, né, aquela cadeira ali de rei de Israel naquele momento. Então é isso, gente. Vocês podem dar uma lida aí no capítulo 36 de Gênesis, né, que vai ter essa descrição toda, né, dos descendentes de Esaú. Mas o que eu acho mais mesmo importante é a gente fazer essa correlação aí dos descendentes de Esaú com o que aconteceu com eles no decorrer, né, da história, né, envolvendo aí o povo de Israel também, tá, gente? É isso, então. Vamos orar pedindo para que Deus, então, né, nos abençoe nesse dia de hoje também. Amado Senhor e Deus, obrigada, Senhor, pela tua santa palavra, obrigada pelos ensinamentos, Senhor, que tu nos trouxe hoje. Muito obrigada, Pai. Obrigada pelo teu carinho, pelo teu amor, Senhor, por nos explicar tantas coisas incríveis, Pai. Muito obrigada por tudo que tu tens feito, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Abençoa, Senhor, abençoa-nos nós, nos proteja, assim como tu protegeu o povo de Israel. E que nós possamos ser, Senhor, sempre guardados por ti, que nós possamos olhar para a tua palavra, entender ela, ter o certo discernimento, Senhor, e possamos ser obedientes, Senhor, na tua palavra, em nome de Jesus. Amém.